Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência por uma estética da vida viva. E estamos começando a nossa quarta temporada. Nessa quarta temporada da série Antroposofia da Imanência, Ativismo Delicado, por uma estética da vida viva. E o tema dessa temporada é Artes da Casa, práticas para um simples viver. Essa temporada é uma temporada que vai trazer conceitos bem importantes que são transversais à antroposofia da imanência. Por quê? Porque são conceitos que sustentam a minha pesquisa. As artes da casa, as práticas para um simples viver, ela permeia tudo aquilo que eu trago para vocês aqui. Então, achei interessante que nessa quarta temporada a gente faça um passeio por 4 aulas que eu trago para vocês, que eu costumo passar para as minhas alunas das pós-graduações, artes manuais para o brincar, artes manuais para a educação, artes manuais para terapias, e essas aulas, elas formam um embasamento bem transversal, bem diagonal, que atravessa tudo que a gente pensa. Então, eu vou trazer para vocês aqui o vídeo da primeira aula, trazendo um conceito. Olha só. Muito bem, vou ler então aqui da tese, né? Eu acho que eu não falei ainda muito da tese, mas a tese, então, tem toda uma parte de experimentação de corpo escrita. Depois ela tem um livro branco, que é um livro dentro da tese, uma escrita e a restante vida. E ela tem a conclusão. A conclusão são essas aqui. São cartas, 24 cartas, entre a Ana Schiller e o G. Ela é uma dona de casa, escritora, ligada às artes manuais. E ele é um filósofo exilado. Ela está sempre em Lisboa. E eles passam 1000 anos se correspondendo. Ele está sempre viajando em cada uma das cartas, nesses tempos múltiplos. Ele está viajando. Então, essa carta que eu vou ler, ele está em Cartagena. Vou ler pelo livro, tá? Que é mais fácil aqui de eu pegar os blocos. É um texto mais longo. Mas a questão da Ana sempre foi a questão do desejo. O desejo enquanto falta, que é o desejo da psicanálise, né? Que é o desejo que tem lá na noção de Édipo da psicanálise, na noção de Édipo freudiana, né? E aí ela tem essa questão da falta, que se materializa, por exemplo, na vida dela, enquanto a falta do amado, que está no exílio. Então, sempre aquilo que está longe, que falta. E esse amado, que é o G, o filósofo, ele quer falar para ela que desejo não é falta, desejo é produção de vida, né? E ele passa 1000 anos escrevendo cartas para ela, respondendo as cartas de queixas faltosas que ela produz quase sempre. E aí, na última carta, que coincidentemente é a carta de 1147, né?
que eles estão lá no Cerco de Lisboa, que eu falei no vídeo passado, justamente nessa carta que ela percebe o desejo como produção. E aí o final do livro é esse, o final a última carta é essa, a primeira no tempo linear cronológico, mas onde ela transcende, digamos assim, ela percebe, né? Não sei se essa palavra é boa, mas... Então eu vou ler, tá bom? Vou ler e vou explicando, assim. Muito bem. Ana, Lisboa, ano de 1147. G, Cartagena, sexta-feira, 14 de novembro de 1147. E a carta também entra, é o final das cartas, então entra a pesquisadora. Eu vou ler. Lisboa, ano de 1147. Meu muito amado G, Senhor de meu corpo, cristal de minha alma, rubi do meu coração. Ouves o que diz minha voz a invadir-me o sono. Essa alma, diz amor, é livre, mais que livre, libérrima, abundantemente livre em sua raiz, em seu tronco, em todos os seus ramos e em todos os frutos de seus ramos. Ah, G. Vaguei em sonho pelos campos e vi os trigos. Desvelaram-se aos meus olhos fechados suas múltiplas raízes e entrelaçaram-se na terra. Os trigos, sim, amantíssimo e distante amigo, são infinitamente livres. Suas finas raízes tecidas embaralham-se em ligações infinitas, no finito da vida, no finito da terra. Desde o início de verão, visitam-me em sonho vozes e seres. Dizem-me de mundos, de outros a habitar em mim. São seres coisas de um tempo muitos. Não posso dizer que sinto-os em medo. Descem e bordam e pintam, e dessas coisas eu sei. Não posso dizer que sinto-os em cansaço. Escrevem e leem e pesquisam, e dessas coisas eu sei. Não posso dizer-lhes que sei, amado meu, nada sei. Desta alma livre em raiz e tronco, nada sei. Não posso dizer-lhes que acredito. Germinam e crescem e florescem, e dessas coisas eu sei. Nada sei desse tronco imutável até a morte, apenas capaz de dar frutos, mas não de crescer dentro de si mesmo. Desejava eu não saber ainda mais, renascer sempre, cotar tudo o que aprendi, o que vi. Desejava eu inaugurar-me em terreno novo, onde todo pequeno ato tivesse um significado, onde o ar fosse respirado como da primeira vez. Desejava eu correr em capins, a sentir o infinito tramar da vida sob os pés molhados e quentes. Passamos pelo agosto. Os cruzados, a liderança de Afonso, há 2 meses estabelecem o cerco. Muitos começam a enlouquecer. Montes de restos e seres a produzir irrespirável ar. De cedo à noite, fervemos água, moemos trigo, cozinhamos favas. Há bocas famintas a alimentar. A lida incessante mesmo ao trancar dos portões, ao arder do fogo, lá e cá. Pensar as feridas é evento à exaustão. São pedaços de pernas, fragmentos de mãos, sobras de pele. Sobre restos de gente, pensos leves e brancos. Finos fios de algodão, a tafetá de giro inglês. Tramados por mãos zelosas e constantes em sutis movimentos de teares. Tanto zelo a produzir fraco tecido, irresistível a qualquer tração, insubmetível ao confronto. Tanta fragilidade
a pensar os magoados, a curar os cancros. Age, gasto raro toco de vela a escrever-vos insanidades e delírios. Preciso disso, amado meu, para esgotar as palavras ao remetê-las a outros. E pensar de muitas vezes, apesar de muitas vezes duvidar de vossa existência, após tantos anos de vida em ausência, ainda sois, sim, ainda sois e sempre continuareis a ser o meu outro possível. E eu tornei-me agora a esgotada, a exaustiva, a estancada, a extenuada, a dissipada. Nos raros instantes em que fecho os olhos e embalo-me em sono, chegam-me os seres, assombram-me as vozes, as visões atordoam-me, apontam o meu nada sei do desejo na vida em que habito. Afasto-me delas, tranco-me na sala dos fios a fazer gaze, a bater o tear com querida doçura, com estimada leveza. Eis que a loucura invade-me, que o desejo sangra minha carne, calando-me a voz da mente e apaixonando-me pela inquietude da alma. Mergulho no infinito do tempo e do pensamento, escuto os murmúrios dos povos, as orações dos crentes, os volteios das ondas do mar a invadir o Tejo. Ouço o barulho das estrelas, os gritos dos bagos de trigo a endurecerem nos campos. Sinto a vida viva a invadir meu corpo sem organismo, um corpo vazio, ao wood, a vibrar. Imensidão tamanha, mais do que pensar, sentir e querer juntos, muito mais, aquém e além. Liberto-me dos sentidos, das apercepções, navego em mares de intensidades múltiplas, de movimentos incessantes. Quando dou por mim, estou nua, estirada ao chão, encharcada de viscoso suor, a sentir na boca o mel do sangue e o sal das lágrimas. E ao tear, encontro a leve gás, arrombada por uma monstruosidade de fios, a cortar-lhe a alva pele, a transfigurar-lhe as entranhas, a penetrar-lhe o urdume, fazendo-lhe a contextura. Forte torção increpe irregular, a desfigurar-lhe o tecido. Arranco-o ao quadro e enrolo-me nele. Passo então a escrever, escrever, a escrever. Minhas carchas tingem-se da cor do desejo, empregam-se da veia da terra, da água do rio, do iodo do mar. Tanto amar e tanto amar e tanto amar. Ah, amado cristal de minha alma, podeis imaginar tamanha volúpia, tamanho encontro de forças? Algum tecido assim nunca vi. Toda ancestralidade ultrapassada, toda sabedoria ignorada. Não há estofagem possível, é pura vibração em lã, linho e algodão. Até então eram-me invisíveis as forças do fio, o infinito do mundo inteiro a expressar-se no finito do tecido. Que movimentos, tempos e pensamentos foram precisos para uma tecelagem assim? Não posso dizer-vos, pois não era a tua anã a mover os pedais, a bater o pente. Era talvez o desejo, o mais poderoso desejo, a manifestar-se, a expressar-se, a fazer-me antepassada de mim. Age, Senhor de meu corpo, apontam-me as vozes, meu nada sei do desejo. Mas tranquei os ouvidos. Jamais poderia eu imaginar tanta força a efetuar-se, sem mais falta ou conservação. Este tecido a envolver-me o corpo nu é a expressão cristalina do desejo, a fazer-me ver de passagem, a fazer-me ser de passagem. Vereis, pois, envio-vos o tecido junto às últimas cartas que escrevi. Caso o pior nos aconteça,
guardai-vos junto ao vosso coração, a lembrar-se sempre de mim. Se os cruzados fizerem cair os portões, não é certeza que pouparão os moçárabes, mesmo que estejamos dentro da Santa Maria de Alquimim. Ali Bey Youssef parte amanhã pelo portão subterrâneo, a subir em vela ao Tejo. Espero que recebais essa pela caravana de Abu Barak, que seguirá pelo Andalus até Cartagena, com todo o meu amor em cerco e vida. Amém. Então aqui tem uma... Foi sem a resposta dele. Mas aqui tem uma questão que eu acho que é importante, sabe? Principalmente agora que vocês vão trabalhar com a produção, né, do projeto, com as fantasias do projeto. É a interrogação do desejo. Que desejo é esse? Que desejo é esse que me habita? Rente a essa gaze fina. Será que eu estou sempre nesse quadrado, produzindo essa gaze com delicadeza? O que arromba essa gaze? O que compõe esse desejo? Eu estava pensando muito nisso, assim, nesse lugar. Minha cachorrinha não para de latir. Muito bem. Então eu vou trazer um pouco assim da casa, sabe? Porque eu fico pensando na questão do desejo, o que a casa tem a ver com desejo e tal. Mas se você não tem permissão para ser, se você não tem um espaço para não responder, para não atender demanda, se você não tem uma casa que te abriga para você não fazer nada, né? Se você não tem um espaço todo seu, como é que você vai interrogar seu desejo? Se você nem sabe o que é desejo, se alguém fala de desejo para você e você já é lobotomizado, digamos assim, abduzido pelo desejo do neoliberalismo, o desejo objeto fora, o desejo falta da psicanálise, instrumento neoliberal de primeira ordem. Enfim, não é? Se você não interroga o seu desejo, se você não para diante do material para ver essa gaze fina, para perceber essa monstruosidade de forças que habitam o material, se você não entra em relação com a coisa como ela é, não é? Então essa casa... Aí eu vou ler uma citação da Maria Gabriela Lençol. Cheguei a essa casa para encontrar um corpo de texto. Avanço num diálogo com esse corpo. Continuo gestos que cuidam da casa. Ouço vozes, movimentos do olhar. Separo e sou separada pelo que resta. O que resta do corpo? O que resta do encontro? O que resta do tempo? Então, fico pensando sobre essas questões da casa. Você põe o fone de ouvido, vê se vai dar. Porque a Sara não para de latir. É Sara e meia-lua, os cachorros aqui de casa. Sem noção, ó. Ó lá. Tá ela, alguma coisa. Bicho, tatu é a coisa. Mas agora de dia não tem tatu, não. Tatu só de noite. Vou colocar, vai balançar um pouquinho aí o celular. Tô gravando no celular, porque minha conexão estava muito ruim para fazer ao vivo ou pelo YouTube. Então tô gravando pelo celular, fico mais limitadinho. Oi, perdão, cliquei uma coisa, apagou o vídeo. Então fico mais limitada aqui com fone de ouvido, mas vou em frente. Então, Estava pensando nessa relação da casa com o desejo, né? Esse desejo tão interditado, né? Que é o desejo do ser, né? Do contemporâneo.
Aí estou pensando também, sabe, nessa casa, nas artes manuais domésticas, na relação também com essa cultura feminina, cultura material feminina. É tão imbricado, né? Eu fico me perguntando muito isso. Vocês estão sabendo que essas aulas minhas aqui é só para trazer minhas interrogações, né, gente? Só o meu nada sei, como diz na carta. Só o meu nada sei que me habita. Acho que se a gente não ficar um pouco no nada sei, como é que vai interrogar o desejo, né? Sei lá. Enfim, mas aí a casa e a cultura do feminino, sabe? Eu fico pensando, que cultura é essa, né? Que lugar a gente tem 20 e tantas pessoas junto conosco, né? Na nossa turma, entre docentes e alunos, pesquisadores, né? Bom, 25 pesquisadores, mais ou menos, né? Nós somos 25, 26. E quase todos têm a ver com o feminino biológico, não é? Tem 2 femininos não biológicos, digamos assim, né? Mas todos têm a ver com a cultura material feminina, né? Que não necessariamente habita um corpo biológico mulher, mas pior é que então tem uma relação também, né? Quer dizer, existe. Então, um pouco por aí que eu queria trazer agora essas minhas falas aqui. Pensares, né, gente? Pensares. Estou indo. Amanhã eu gravo mais alguns pensares. Então, sobre a casa e o feminino, um pouco sobre isso, né? Essa casa que a gente discutiu no primeiro, que eu trouxe, né? Discutiu não, infelizmente, mas que eu trouxe no primeiro vídeo, no terceiro, no primeiro. Depois tem um segundo que interrompeu e tem esse. Não sei como é que vai ser essa edição. Acho que vou colocar todos lá, vocês vão baixando pela ordem. Então, eu fiz uma epígrafe que diz assim: a libertação depende da opressão, depende de sua imaginativa apreensão e, portanto, da consciência da apreensão da possibilidade. Sabe, quem escreveu isso é a Donna Haraway, sabe? Antropologia ciborgue. É um pensamento interessante, sabe? Mas eu coloquei aqui porque no tensionamento casa feminino tem a questão da opressão, né? A casa como opressora, a casa como lugar da escravidão, né? A casa que nos escraviza, a casa que nos aprisiona a um modelo. Mas se não fosse nada disso, como a gente iria viver? Institucionalizado? Sei lá, num quartel? Onde a gente arrumasse a nossa cama, isso? Ou numa nave intergaláxia? Onde a gente apertasse um botão, saía comida e, sei lá, vivia de uniforme e eram lavados nas lavanderias por máquinas? Será que é isso? E será que isso, viver exposto no institucional, nos tira do quê? Se fôssemos ciborgues, né? Sempre expostos, sempre prontos. Fico pensando, eu penso demais. Então, vou trazer de novo o nosso Bachelard, porque ele é muito querido. Eu chamei de uma imagem. Se chamado a definir a função da casa, diria: a casa abriga um dia sonhado, a casa protege um sonhador, a casa possibilita o ser humano sonhar. Será que quando a gente está exposto, totalmente exposto institucionalmente, onde o público, só no público, a nossa capacidade de sonhar
é interditada. Fico pensando, será? Será? Tudo será, né, gente? Será que quando a gente está sempre institucionalizado, cumprindo agenda, cumprindo tarefa, não dá para sonhar? E será que o sonho não é também uma expressão do desejo? Fico pensando nisso. Nossa Senhora! É tipo casa, né? Melancolia pura, gente. Tipo assim, sobre o signo do caranguejo. Muito bem. Então, eu trouxe também uma certeza. Não sei se é certeza. Esse texto, eu estou trazendo várias pesquisas minhas. Essa daqui eu estou trazendo junto do ativismo delicado, né? Casa, infâncias, mulheres em risco. Por isso que eu trouxe essa dobradinha feminismo. Porque eu tenho pensado a casa em várias questões. Casa e saúde, casa... eu vou trazendo aqui para vocês. Muito bem. Uma certeza. A casa, na vida humana, afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela, o ser humano seria um ser disperso. Ela mantém o ser humano através das tempestades do céu e das tempestades da vida. Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser. Antes de ser atirado ao mundo, o ser humano é colocado no berço da casa. Claro que é bachelar, né, gente? Não tem explicação. Estou aqui no chororô. Muito bem. Aí queria dar uma olhada nessa casa. Eu falei de Niterói, né, no último vídeo. Aí eu fiquei pensando assim, olha só. Se a casa guarda esse lugar do improdutivo, né? Que é o lugar do improdutivo. Porque o produtivo é aquilo que gera valor. Valor de mercado, valor de troca, valor. Né? Que gera produto. E a casa é improdutiva. Ela não gera produto, gente. Você lava a louça, já tem louça para lavar de novo. Se vocês vissem minha casa agora, vocês iam ficar aterrorizados. Eu estou numa bordação sem fim ali fora. Aqui na varanda, na sala-varanda. Meu filho está numa revolução, fazendo umas máscaras. Então tem de gesso a cola por toda parte. Pedaços de papelão que ele está usando. Uma coisa sem fim. Né? A casa está virada, digamos assim, para todo lado. E eu fico pensando nessa ordem, né? Fico pensando nesse aprisionamento. Se eu não deixasse a casa assim, essa casa não seria meu abrigo, né? Seria o lugar da minha tortura. Eu chego de viagem, a casa está um pandemônio. Tem vezes que eu estou animada, chego de viagem direto na faxina. Mas agora não tenho feito isso não. Chego de viagem e deixo a bagunça que estava e a bagunça que eu trago da rua. E deixo a bagunça e fico pensando. Como fazer da casa um lugar onde a bagunça é possível? Onde o caos é acolhido? Será que é possível viver sem caos? Todo pensamento moderno, né? Todo pensamento moderno é anti-caos, é kantiano, né? É colocar a ordem em primeiro lugar, né? Ser categórico, né? Ser ordenado, luz, né?
desde as luzes, essas luzes. Bem, enfim. E aí eu fico pensando, para onde vai todo o caos que não é possível ver na casa? Que a casa tem que ficar sempre em ordem. Será que essa casa não caótica nos adoece? E aí eu tô viajando um pouco, porque eu viajo demais, né? Mas porque eu faço esses meus encontros sobre a casa, trago os gestos que cuidam, porque nos gestos que cuidam, vou trazer aqui no próximo vídeo ou no outro. Os gestos que cuidam são os gestos da casa, né? É um pouco por aí que eu vou. Mas eu fico rodando com isso e vejo, escuto as pessoas, né? Falando sobre suas casas, sobre seus modos. E aí eu vejo as mulheres muito esgotadas, né? Será que o que esgota é a casa ou a impossibilidade da casa ser como é, né? Um pouco por aí. Então, lá na Grécia, né, a casa já recebia um tratamento. A casa lá era oikos, né? A questão de ser totalitária, né? De ser onde o patriarca era um tirano, ele ordenava, então ele tinha que exercitar na casa a ordem para depois ir para a polis. Então, primeiro organizar sua casa, fazer sua economia. O bom administrador da casa, né, ele era capaz de ir para a vida pública de modo saudável, digamos assim, para falar isso. E o que era a vida pública? A vida pública era a vida da não necessidade, a vida da liberdade. Estou do lado do avesso? Tô. Ai, socorro. Tô em casa, né, gente? Pensa. Então, a vida na rua era a vida da liberdade. A vida da casa era a vida da escravidão. E o que escravizava na casa? A vida. Por quê? Porque você era aprisionado às suas necessidades. E todo o exercício humano ocidental é um querer libertar-se das necessidades, né? Então, como que eles se libertavam das necessidades? Escravizando, criando serviços, setor de serviços, que hoje é o máximo, né? Setor de serviços, alguém fazendo por você aquilo que você não faz. Setor de serviços. Naquele tempo, o setor de serviços era escravidão. Quem que habitava a casa para servir ao patriarca? Mulheres e escravos, não é? Então, é isso. Esse lugar da casa é o lugar privado, da privação da liberdade. Mas a liberdade da política era o quê? Você não cozinhava, você não criava filho, você não limpava, você só ficava divagando, conversando, administrando, fazendo política. Mas todas as suas necessidades básicas eram providas por um setor de serviços, por alguém que não estava livre, né? Por alguém que estava submetido economicamente, na economia da casa, a você. Eu fico pensando dessas coisas. É nessa categoria que a gente foi cultivado, né? A casa, como lugar da tirania, como lugar da opressão, como lugar da necessidade. E a rua como lugar da liberdade, da produção de vida, liberta, né? Isso vai longe, até na Hannah Arendt, que deveria ser uma aliada nossa, e que todas essas... que disse, não, eu não quero a casa, eu quero a rua. Claro, todo mundo quer ser livre. A questão é, que liberdade? Uma liberdade sem vida?
uma liberdade que sempre submete ao outro, que sempre delega, terceiriza o outro suprir suas necessidades básicas? Será que é essa a sociedade? Putz, grila, não é? Pensando nisso. Então quer dizer que para ser livre, nesse modelo público-privado, o único modo para ser livre é criar escravos. É isso? Então, a liberdade, a autonomia, né? E aí o pensamento que foi gerado a partir daí, desse lugar, é todo desprovido de vida. Então aí vem as novas correntes, querendo inventar um pensamento holístico, um pensamento que integre. Mas porque todo esse pensamento, ele foi feito para quê? Sem a louça para lavar, sem o tanque de roupa suja, sem a criança, sem o cachorro latindo, sem a criança chamando, né? Então é claro que aumentam as possibilidades, né? Só que não tem gente dentro. A diferença é essa. E eu estava falando isso lá voltei para Niterói. Estava falando isso lá numa roda de conversa sobre a casa. E aí fiquei tentando fazer a seguinte fantasia. Claro que isso está no olho do furacão da nossa cultura, da cultura do feminino, da cultura da opressão, do patriarcado. Mas e se, eu coloquei um e se lá, e se a gente conseguisse descolar dessa cena, né, da Grécia, a casa como um lugar onde você se organiza, faça a sua economia para o enfrentamento do público. Era basicamente essa moral lá. Né? O bom administrador da casa seria um bom administrador do público. Então, já que a gente está metendo o pau na psicanálise, vou tentar trazer, então, um modelo de fantasia psicanalítico que e se todos análise de sonhos, e se todos os atores dessa cena, desse sonho grego, fossem você mesmo? Que forças que tem no Oikos, que forças que tem na Polis, que forças te aprisionam, que forças te libertam e como você administra tudo isso. Talvez seja um caminho, né? Até mesmo para a gente pensar o feminino nesse enfrentamento público-privado. Eu pensei muito sobre isso. E se, né? Então, o que acontecia na casa, né? A casa, o lugar da nutrição. Era lá preparado o alimento, lá que eram gerados os filhos, né? As crianças brincavam lá. Lá que o tempo era alongado, né? Porque o tempo da casa é um tempo longo, porque aquela rotina da casa, ela se repete. Não há novidades na casa, né? O sempre novo da casa está na sutileza. O que eu vou fazer para o almoço hoje? O que tem na geladeira, né? Então, assim, o lugar de percepção do sempre novo da casa nossa, olha, nasceu mais um dentinho do bebê. Olha, aquela flor abriu. Entende? A percepção das sutilezas do sempre novo na casa é isso, né? É um lugar que traz o sempre novo para uma micropolítica da existência. Não sei se eu estou falando, estou me fazendo entender. A gente não está conversando, não tenho vocês aí. Mas a gente pode pensar um pouco, e se, né? E o que é lá na Polis? Como se dá a Polis? Se dá no encontro com pensamentos, no contraste com pensamentos, na política, no diálogo. Estou pensando lá nos gregos, no diálogo, na conversação, na conversa de sempre. Num tempo outro, né, que é o tempo do discurso, né? Que mais que pode? No enfrentamento com as forças do fora, com os invasores,
né? No tempo da arte, né? De uma arte entretenimento, na dança, na música, né? Alguma coisa assim. Então, e se fôssemos todos nós, né? Esse mesmo personagem, né? Então, como que a gente poderia administrar essa casa de potências, né, sem a tirania? Né? Como é que a gente habita a casa sem que a casa se transforme num espaço tirânico? Né? Como é que essa casa se flexibiliza no tempo? Fiquei pensando um pouco nisso. Estou mais pensando alto, né, gente? Espero que esteja dando também para vocês me acompanharem no pensamento, não só no latido da Sara. E aí, eu tava pensando nessa potência do feminino e nessa questão da casa. E quando o feminismo veio, né, nos seus primeiros movimentos, como que a vontade era de ultrapassar a casa, de abandonar a casa, né, a matar o anjo do lar, como diz a Virginia Woolf, né, o anjo do lar. A noção de lar também, a noção de lar está mais para a noção de família, né, então eles são meio equivalentes, a família habita o lar. Ai, o lar também é um lugar que eu gostaria de me descolar disso, né? Vamos frequentar a casa. E aí essa casa, porque quando as mulheres saíram de casa e a casa se tornou, digamos assim, um lugar de passagem, né? Um lugar de passagem. Um lugar sem habitação. Ela deixou de habitar, né? Ela passou a ser um lugar de opressão no sentido assim, dupla jornada, tripla jornada, vai para a faculdade, vai para o trabalho, aí tem que arrumar a casa. A casa perdeu os seus elementos de sempre novo, seus elementos de renovação, né? A casa perdeu o seu espaço nutritivo. E aí foi-se para o exterior, né? Ficou-se no exterior. A casa era um mal necessário, né? E aí, se a gente for pensar nisso, o que foi capturado? Quem capturou? O tempo, né, gente? O tempo, que é a grande captura hoje, né? O tempo da casa, o tempo dos devires mínimos, o tempo da rotina sempre a mesma, o tempo de esperar o bolo assar, o tempo de deixar o kefir azedar, né? O tempo da casa, esse tempo contínuo, esse tempo sempre o mesmo. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso também, né? Quais as qualidades que a gente precisa trazer de volta para casa? A quem interessa uma casa vazia, né? A quem interessa um ser exposto? A quem interessa um ser disperso, né? Sem ela, o humano seria um ser disperso. A quem interessa esse aparelho de fora da casa? Enfim, fiquei pensando um pouco nisso também. Vou ler uma coisinha aqui. Então, uma pergunta. Fala-se da casa em termos de conceito de espaço físico, ou a casa onde habito como espaço metafísico? Pensar sobre isso também.
esse conceito de casa é um estado de ser? Mas aí se a gente aposta, ai não, a casa é onde a gente estou, o lar é onde estou, né? Mas e a materialidade da casa? Aí eu estava pensando sobre isso, um moço lá em Niterói falou assim, mas tem muita gente sem casa. Tem, gente, nós todos, né? Sem casa, porque às vezes temos uma casa física, mas ela não é um espaço de composição da alma. Então, assim, essas perguntas anuladoras, né? Então, é tipo assim, mas e o PT, né? Mas tem gente sem casa, processos de silenciamento. Eu sei que tem gente sem casa, mas isso não elimina os problemas da casa, né? De composição de uma casa. A outra pergunta que eu fiz foi assim, a casa produz os costumes das pessoas ou as pessoas produzem os costumes da casa, né? Porque aí a gente vai ter que falar desse ritornelo da casa, desse habitar a casa, desse ritmo da casa, né? Da casa com pressa, da casa sem pressa. Aí uma outra pergunta que veio, a casa é a artesã ou ela é o ateliê? Essa é uma pergunta também. Uma pergunta que vai para os dispositivos, que aponta para os dispositivos, né, gente? Então, bem, acho que essas questões da casa têm a ver com a questão da significância, tem a ver com a questão do desejo, tem a ver com a questão do cuidado, que eu vou tentar trazer amanhã, né? Como que esse cuidado de si, né? Como que esse cuidado de si é ampliado pelas potências da casa? Pensando sobre isso. Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Eu vou ler uma citação de Certeau. Certeau é da nossa... das nossas referências bibliográficas. Sabe por quê, gente? Quando eu estou pesquisando a casa, eu sou que nem a Virginia Woolf em O Teto Todo Seu. Ela queria escrever sobre mulheres, foi fazer uma pesquisa na biblioteca. E aí ela encontrou, né, uma lista de nomes de livros que não tinham nada a ver, que falavam sobre as mulheres, né? Um pouco assim, depois eu vou trazer para vocês, um pouco assim a minha situação junto com a casa, né? Quando eu vejo um livro, a casa, logo me apodero dele. Então esse aqui é Em Casa, uma breve história da vida doméstica. Gente, se você abre isso aqui, você não encontra casa em lugar nenhum. O que você encontra aqui? Arquitetura, mobiliário. Mas a alma da casa não habita essas páginas. Aí você vai ver aqui um bem conhecido, que é Mulher, Casa e Cidade, daquele... nem gosto de falar o nome dele. Antônio Risério, né? Gente, esse moço tinha que ser interditado. Alguém já leu esse livro? Depois eu vou trazer um pouquinho dele, vocês entenderem como que esse moço fala sobre as mulheres, sobre a casa, sobre a cidade, né? Ele está nesse lugar que a gente falou hoje, do grego, né? Da cidade com a casa e das mulheres. Só que a perspectiva dele é totalmente, digamos assim, machista, não sei, não chega a ser machista, mas talvez sexista, não sei. Mas ele fala de um lugar, ele não fala do lugar de fala dele, essa é a verdade, sabe? Ele está falando sobre, e aí fica difícil, né? Bem, falei mal. Então é isso, meus cachorrinhos não param, essa hora é muito difícil, a hora do entardecer, elas começam
um chororô de latido que não para. Muito bem. Então, para encerrar, eu vou ler sobre a carta, eu vou ler as informações da carta que eu li agora. Depois amanhã eu volto, com a roupa do lado certo. Olha que coisa. Aqui, tô lendo daqui, tá lá na tese. A última troca de cartas se apresenta. O luto se faz sentir. Não é só o final de um livro que se aproxima, mas também é tempo de luto entre os amantes. Ana e G estão na baixa idade média. Ela agora, Anã, uma moçárabe, escritora de carjas, construção em versos, em arte menor, feita especialmente por mulheres e que deram origem à literatura galego-portuguesa. Ela está presente no episódio que marcou a inclusão de Lisboa ao território de Portugal, o Cerco de Lisboa, em 1147. E é neste cenário de fogo e caos que Anã perceberá que o desejo não é falta, mas produção de produção. Então, vou contar uma lenda sobre esse momento da minha tese. Eu escrevi a tese aqui, exatamente onde eu estou. Só que aqui tinha um sofazinho, assim, uma caminha dessas de roça. E eu estava cercada pelas páginas da tese, fazendo a materialidade da tese. Deixa eu contar. Eu acho que eu nunca conto essa história, vou contar. Fazendo a materialidade da tese. Então, era dezembro, janeiro. Tinha que entregar a tese em fevereiro para defender em março. E eu fiz 8 dos livros, né? E aí, eles são pintados, bordados e tal. Antes, vamos ver se eu alcanço aqui. Peraí, gente. Ó, tô aqui ainda. Vou pegar. Antes da tese, eu tinha feito 8 desses livros aqui, ó. Que é a primeira parte da tese, da minha primeira qualificação. Então, olha como é diferente o tamanho. Né? Ó, primeira qualificação, tese final. Então, o que eu tinha que fazer? Isso aqui estava pronto. Ia desse jeito aqui, ó. Eu roubei da qualificadora. Então, o que eu fiz? Eu tinha que reproduzir essa parte toda de novo e acrescentar a parte branca que eu tinha feito em Portugal, né? Da segunda qualificação, e fazer a conclusão da tese, que justamente eram as cartas. Então, o duplo têxtil da tese era justamente fazer artesanal da própria tese. Então, eu imprimi, né, todas as páginas e comecei a afiar, tecer, bordar, tingir naquela chuva. Aqui, assim, ó, tinha uma goteira que não acabava nunca, caía em cima da minha cabeça. E aí, assim, eu ia escrevendo e eu tinha deixado lugar. Eu fiz uma pesquisa, assim, tipo aleatória. Que ano nasceu Nietzsche? 1800 e tralalá. Punha lá. Que ano? E escolhi as cartas, os assuntos principais que estavam na tese, que precisavam de conclusão. E o último assunto era o último assunto era justamente o desejo como produção. Só que cada assunto precisava de muita pesquisa, né? Quando o G foi para as Áfricas, eu vivi semanas e semanas nas Áfricas. Cada assunto desse mergulhava numa pesquisa enorme, só para dar língua e compor o texto. E aí, eu tinha deixado a última carta do desejo e não tinha colocado ainda a Idade Média, né? Porque eu já tinha descoberto as beguines e tal, e estava querendo por ali. E aí, o que aconteceu? No meio da produção, né? Cola, tinge, colocava ventiladores para ajudar a secar, porque a chuva não acabava nunca. Aí eu peguei e fui, e veio uma data para mim. Queria uma data. E aí
as coisas aconteciam muito assim. Eu pus 1147. Quando eu teclei 1147, apareceu o Cerco de Lisboa. Juro, gente, eu não estou mentindo. É a mais pura verdade. Baixou o número 1147. E eu fui ver no Google o que tinha acontecido em 1147 para localizar em que lugar do mundo que eu ia colocar o G, né? Porque eu sabia que a Ana ia estar sempre em Lisboa. Quando eu fui clicar em 1147, apareceu justamente o Cerco de Lisboa. Aí eu tive uma coisa, e apareceu o que no Cerco de Lisboa? Apareceu o Cerco de Lisboa, e aí fui pesquisar, fui estudar, acabei conhecendo um gênero literário que eu nem tinha noção, né? Que eram as carjas. Que é assim, a base, eu sou de letras, né, gente? Então, assim, que é a base da literatura portuguesa, né? Galego-portuguesa. Então, foram essas coisas que foram acontecendo. Depois eu fui descobrir que tinha até um livro do Saramago que eu não tinha lido, agora eu já li, que era o Cerco de Lisboa. Então, as coisas são muito abertas a esse lugar da intuição, né? E aí, essa carta é um pouco por aí que ela nasceu, né? Desse número, 1147. Vai dizer o que é isso, né? Tem várias cenas assim, aqui na tese. Muito bem, gente. Amanhã eu volto, vou ler mais um pouquinho dessa última carta, né? O que eu fiz hoje? Hoje eu introduzi a questão do desejo, coloquei a questão do desejo na questão do tempo alongado, no tempo da casa, de fazer dessa casa não um lugar de tirania, mas um lugar onde o caos pode habitar, e aí com o caos habitado e o tempo, esse desejo pode vir, né? Porque uma vida toda encaixotada, não dá tempo de você nem perceber seu próprio desejo. E a gente está trazendo esses elementos para, em cima desses elementos da casa, deixando essa casa toda, ver como é que as artes manuais domésticas habitam esse lugar, né? Que forças terapêuticas podem habitar aí. Será que as artes manuais seriam um modo da gente reinventar uma casa, produzir uma casa, né? No sentido contrário, né? Já que as artes manuais nasceram dentro da casa, nesses elementos. Será que ao fazer você também consegue acessar a sua casa? Enfim, estou divagando, estou fazendo isso, que é o que eu vou fazer aqui durante esses vídeos que eu estou gravando. Amanhã gravo mais um pouquinho, tá bom? Então, um beijo grande, gente. Até daqui a pouco. Muito bem. Então, você já sabe, a organização do nosso estudo está no site ativismodelicado.arte.br. Lá você tem acesso ao acervo e as referências que a gente vai trazendo por aqui. Então, sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.